E aí, galera, estamos aqui mais uma vez em mais uma reflexão dos pregadores da verdade, né? O meu desejo é que você tenha sido e esteja ainda sendo muito abençoado com essas reflexões, algumas mais curtas, outras um pouquinho mais longas, mas todas objetivando levar a mensagem de Cristo e levar também a pregação do Evangelho. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o chamado de Jesus para a nossa vida. E aí eu queria te convidar a ler lá no Evangelho de Jesus, relatado e escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 27. Essa passagem ela reflete, ela demonstra a vocação quando Jesus chama Levi, né? O que depois teve o seu nome mudado para Mateus e também escreveu o Evangelho relatado por Mateus. Diz assim, Lucas capítulo 5, 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. É interessante que quando nós olhamos para a história de Levi, nós podemos perceber, queridos, e aí nós já podemos, através dessa leitura, extrair essa conclusão. Nós podemos perceber que o chamado de Jesus para a nossa vida, o chamado de Jesus para a vida de alguém, ele é um chamado, como é que eu vou dizer? É um chamado que irrecusável, é um chamado que não se recusa. Quando Jesus nos chama, quando ouvimos a voz de Cristo, nos convidando, nos chamando para junto de si, nos chamando para segui-lo, assim como aconteceu com Levi, também acontece conosco. Nós não conseguimos recusar o chamado de Jesus para nós. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem filosófica. A mensagem do Evangelho de Cristo não é a mensagem de uma doutrina tão somente, mas sim reflete um convite, queridos, para uma nova existência, um convite para uma nova vida, um convite para sermos tidos de fato como novas criaturas. E aí é interessante que, pesquisando um pouco sobre a vida desse homem, nós podemos perceber que Levi, ele era um publicano, né, como diz a palavra, e ele estava naquele momento sentado à coletoria de impostos. E os coletores de impostos de Roma, né, Levi como um hebreu, como um judeu, que representava ali naquele momento o exercício do Estado romano, através da cobrança de tributos ao povo, Levi ele era um homem instruído. Roma, ao entregar e conceder um cargo tão nobre, um cargo de oficial, né, em que os exércitos estavam submissos à autoridade dos publicanos, né, à autoridade dos coletores de impostos, Levi ele era um homem instruído, um homem que tinha uma boa formação acadêmica. Bem sabemos também que quando olhamos para a história dos publicanos, a história de Levi, podemos também perceber que Levi era um homem de grandes posses, de riquezas, né? E tudo isso começa a formar um cenário muito interessante, porque aparentemente, queridos, Levi ele tinha dinheiro, ele tinha riquezas, ele tinha instrução. Às vezes as pessoas acabam achando que é evangélico, né? O cristão ele necessariamente é pobre, ou é miserável, ou é analfabeto, ou não tem instrução, o que de fato é um estereótipo errado, né? É um estereótipo incorreto que a sociedade muitas vezes impõe. Mas aqui nós temos o reflexo de um homem que tinha grandes posses, um homem que era um oficial de Roma, um homem que tinha exércitos ao seu dispor, um homem que representava o Estado romano em exercício através da cobrança de impostos ao povo judeu. Além disso, é muito interessante porque quando nós olhamos e vemos Roma cobrando impostos dos judeus, nós temos de fato a realidade de uma escravidão instituída, né? Tudo isso ele formava o cenário da vida daquele homem, de Levi. Mas ainda assim, queridos, ainda com esse cenário formado, nós temos Jesus se direcionando àquele momento
Jesus provavelmente indo pagar também impostos, né? Nós bem sabemos que Jesus, mesmo sendo Deus, ele pagava os impostos, tanto que lá, quando ele vira e diz, dê a César o que é de César, né? Nós temos essa realidade. Jesus, ele vai e se dirige àquele homem, e sabendo já de toda a história daquele homem, sabendo mais de Levi até mesmo do que Levi se autoconhecia, Jesus, ele vira para aquele homem naquele momento tão sublime, e fala e faz um convite para ele, né? Siga-me. E a palavra de Deus diz que Levi, deixando tudo, a palavra de Deus não diz que Levi pensou no convite. A palavra de Deus não diz que Levi avaliou as possibilidades, os prós e contras de seguir a Jesus. A palavra de Deus não diz, ou não diz que Levi começou seguindo, mas não seguia, e aí depois com o tempo foi largando. Não, a palavra de Deus deixa muito claro que Jesus, quando faz o convite àquele homem que tinha tudo, aquele homem que tinha riquezas, que tinha instrução, né, que tinha conhecimento, a palavra de Deus diz que deixando tudo, Levi o seguiu. É interessante que nós voltamos àquilo que falamos no início. Jesus, ele quando faz um convite, querido, Jesus, ele quando nos chama para junto de si, quando ele nos chama para estarmos à mesa com ele, ele nos convida a deixarmos tudo, Por isso que nós temos lá em Lucas 9 a afirmação de Jesus virando para aquela multidão e falando, olha, quem de fato quer ser meu discípulo, tem que largar tudo, tem que deixar pai, deixar mãe, deixar tudo para me seguir. É óbvio que nós não estamos falando aqui de você simplesmente da noite para o dia pegar uma mochila, botar nas costas e pronto, estou largando tudo por Jesus. Nós estamos falando, querido, e reafirmando aquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte, que aonde está a sua riqueza, aonde está o seu coração, aí está a sua riqueza. A questão toda do Evangelho, queridos, é que a firmeza e o firme fundamento do nosso coração, ele não tem que estar alicerçado nessa terra, nesse mundo. Ele não tem que estar alicerçado naquilo que de alguma forma conquistamos ou deixamos de conquistar. A realidade de quem nós somos, a definição do nosso caráter, a definição da nossa personalidade, a definição do nosso eu, de quem nós somos, não tem que estar firmada naquilo que nós conquistamos aqui na Terra. Não tem que estar firmada naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Mas sim tem que estar alicerçada no firme fundamento da certeza de Cristo em nós. Por isso que aquele homem, Levi, ele deixou tudo. Ele deixou o cargo, ele deixou o reconhecimento, ele deixou riquezas, ele deixou tudo para seguir a Cristo. E aí é interessante que um pouquinho mais à frente, lá no versículo 29, diz que então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí nós temos no versículo 32 o grande resumo do ministério de Cristo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós bem sabemos, queridos, que o ministério de Jesus, 3 anos e meio de ministério aqui na Terra, ele foi marcado pela destruição do argumento dos fariseus, do argumento eclesiástico que existia na época, quando muitos achavam e não aceitavam o diálogo com pecadores, com prostitutas. Jesus, ele lá em Mateus capítulo 9, versículo 11, nós temos Jesus se chegando a pecadores. Mateus capítulo 18, 17, nós temos o convite de Jesus a pagão. Mateus 21, 31, nós temos Jesus convidando o relacionamento, ou o convite de Jesus a uma prostituta. E é interessante que isso vai na contramão da sociedade. Isso vai na contramão
dos preconceitos que são formados na igreja. Queridos, o Evangelho é para todos. O Evangelho alcança todos. O Evangelho não é, como Jesus disse, o Evangelho não é para ação, não é para aquele que se acha santo e puro. O Evangelho é para aquele que se reconhece como dependente de Cristo, para aquele que sabe da sua realidade pecaminosa, para aquele que sabe da sua realidade de depravação. Esse é o destinatário do Evangelho, para aquele que sabe que sem Cristo é nada, é para aquele que sabe que nós somos dependentes da graça de Deus, nós somos imerecedores da graça de Deus, mas ainda assim Ele nos convida. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errantes, mas ainda assim, aí que está a grande riqueza, a maravilha do Evangelho de Cristo. Ainda assim, mesmo diante de toda a nossa realidade, Ele nos chama. Assim como um dia Ele me chamou, Ele também te chama, querido. Independentemente daquilo que você tenha feito, independentemente daquilo que você é hoje. Talvez você olhe para o seu passado, você olhe para a sua existência e o seu coração ele rui, ele chora por tudo aquilo que um dia você fez, por todos os erros, todos os tropeços que um dia você cometeu, queridos. Mas independentemente da sua existência, independentemente daquilo que você foi ou é ainda hoje, saiba que o chamado de Cristo para a sua vida é um chamado irrecusável. Ele te chama nesse dia. Ele te chama para estar com Ele. Ele te chama não apenas para aceitá-lo como soberano, como Senhor, mas sim para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento diário, um relacionamento constante, um relacionamento, como bem diz a palavra, que associa a igreja como a noiva de Cristo e Cristo como um noivo. É esse o chamado de Cristo para a tua vida. Em contrapartida, esse chamado irrecusável nos leva a ter a postura de Levi, abandonarmos tudo para seguirmos a Cristo até o fim, até o dia em que Ele levará a sua igreja para Nova Jerusalém, até o dia em que Ele nos levará para junto de si, adorando a Ele na eternidade. E assim, Ele chama pecadores, Ele chama falhos, errantes, ao arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa ficar no seu coração e que nesse momento, após esse vídeo, o meu convite a você é que você, aí aonde você está, talvez ouvindo sua mensagem aí no quarto, na sala, no computador, no celular, não sei, mas que você separe um momento para se autoavaliar, ver aonde você tem errado, e que você possa fazer uma oração de entrega total a Cristo. Por isso eu te convido, queridos, fale com Cristo nessa hora, o convide e faça como Levi. Largue tudo, desprenda o seu coração para seguir o Mestre. Deus abençoe.